Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje você vai conhecer alguns dos símbolos associados aí à história de Simba o Marujo. Simba é uma história que está dentro deste livro chamado As Mil e Uma Noites, um livro altamente simbólico que tem diversas histórias que falam justamente sobre essa viagem ao nosso mundo interior. Cada história das Mil e Uma Noites representa uma viagem para dentro de si mesmo, onde estão os maiores tesouros, e as maiores aventuras. Se você ainda não conhece o contexto geral da obra, dá uma olhadinha no vídeo que a gente tem aqui no canal explicando os elementos gerais, ok? Porque aqui eu vou focar na obra de Simba o Marujo. Vamos lá, então? Simba o Marujo começa, na verdade, com outro personagem. A história começa com um personagem chamado Rimba. Só que, gente, a história ela é cheia de dualidades. E aqui a gente tem mais uma, Simba e Rimba. Rimba é um carregador. Ele carrega coisas de um lado para o outro da cidade, então ele vive carregando peso nas costas, um trabalho muito árduo, muito difícil, que exige muito. E um dia ele está lá, com seu saco ali carregando nas costas e está muito quente, ele resolve descansar debaixo de uma sacada, de um lugar muito agradável, onde está com um aroma de rosas, tem uma sombra muito boa. Ele senta lá e começa a descansar. Ele pergunta para o cidadão do lado, essa casa aqui é tão bonita, de quem que é? Ele falou, eu não acredito, você mora em Bagdá e não conhece meu amo, você não conhece Simba? Essa casa é de Simba o Marujo, o homem mais rico de Bagdá, que viajou por todos os mares, cujas águas foram brindadas pela luz do sol. Olha só, legal, né? O cara gosta de Simba mesmo. Aí Rimba não se aguenta, depois de ver tanta coisa assim, ele não se aguenta de inveja. E aí ele começa a reclamar. Olha só o que ele fala. Poderoso Criador de todas as coisas, que diferença existe entre a minha situação e a de Simba? Eu tenho de trabalhar como um condenado e suportar 1000 males todo dia. Enquanto isso, Simba gasta suas imensas riquezas numa vida cheia de prazeres. O que foi que ele fez para merecer tanta felicidade? E o que eu fiz para merecer um destino tão desgraçado? Rimba não se aguentou, Ele começou a ter inveja ali do Simba e a reclamar, achar que a vida era injusta. Ainda bem que é o Rimba, gente? Ainda bem que é na história das Mil e Uma Noites, porque a gente não faz isso não, A gente não tem esse tipo de raciocínio de achar que a vida é injusta, Que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Então você vê que o Rimba, na apresentação dele ali, a gente já vê que ele representa os elementos nossos muito materiais, muito mesquinhos, digamos assim, E que não entende a vida. Rimba não entende por que esses destinos são tão diferentes. Só que, o que Rimba não esperava é que Simba tivesse ouvido ele reclamar. E aí Simba pede lá para um dos seus criados chamar Rimba para o jantar. Tá tendo uma grande festa, Aí Simba recebe ele e falou, nossa, mas eu vi que você estava lá reclamando, achando cheio de injustiça e tal, você não acha que eu mereço o que eu tenho? E aí ele ficou meio sem graça, Aí ele falou assim, não, imagina, que é isso, foi um mal entendido. Ele falou, não, olha, eu passei por muitas coisas na minha vida e eu queria te contar as minhas histórias, Porque as Mil e Uma Noites sempre tem isso, a pessoa quer contar a história, para levar o outro a essa viagem interior e entender um pouquinho do que acontece. Ele falou assim, senta aqui comigo, jante aqui comigo, os meus convidados, e eu vou contar para você as histórias e você no final vai me dizer se eu mereço ou não mereço todas essas riquezas que eu tenho, Rimba fica muito feliz, até porque toda vez que acaba a noite e Rimba vai para casa, ele ganha 100 moedas de ouro, que é muito mais do que ele ganharia normalmente. Então, ele precisa ouvir a história de Simba durante a noite, que ele sai mais rico. Olha só que legal. Como as histórias falam dessas viagens interiores, o que está acontecendo com Rimba? Rimba está sendo levado por Simba para dentro de si mesmo, e toda vez que ele sai, ele se torna mais rico. Ele ganha 100 moedas de ouro. Porque todos nós, quando vamos para o nosso interior, encontramos uma resposta para a vida,
nós ficamos mais ricos. Então, o que Simba está fazendo? Simba, ele fez 7 viagens, ó, os números são sempre simbólicos, ele fez 7 viagens. Em cada viagem, ele traz elementos novos. E ele vai compartilhar isso com Rimba. Então, Simba, ele já chegou nesse ápice, digamos assim, né? E Rimba tem que ser levado. Tanto que em algumas traduções, só para a gente ter uma ideia, eles chamam de Simba o marujo e Simba o terrestre. É até o mesmo nome em algumas traduções. Então, é a mesma pessoa. Rimba e Simba somos nós. Uma parte nossa identificada com a vida, que carrega peso, que é dura, que é sofrida, né? que acha tudo injusto, e a nossa parte elevada, que tem aventuras, que passa por perigos, que supera todas as coisas da vida. Os dois estão dentro da gente, e a gente fica muito feliz quando os dois se encontram para jantar, né? Então o Simba começa a contar as histórias. O primeiro ponto é que Simba é um mercador, ele faz comércio, isso é muito legal, porque ele faz comércio, ele está sempre trocando, ele troca com a vida, ele faz comércio, ele supre necessidades, ele procura por lugares onde o que ele tem seja útil. Então o fato dele ser comerciante fala muito dessa troca constante com a vida que Simba faz, né? É interessante porque cada viagem ele volta mais rico, então na história as riquezas dessas voltas dele estão simbolizando as riquezas internas, né, os aprendizados que a gente tem. Então, numa história simbólica faz sentido você falar que a pessoa ganhou uma fortuna quando era cumprir uma missão, simbolizando que a gente, quando entra no nosso próprio interior e descobre uma virtude, a gente também está mais rico. Né? Então cada aventura ele se torna mais rico, porque cada aprendizado torna a gente mais rico também, ok? E uma coisa que é interessante é que o Simba sempre se arrepende, exceto a primeira viagem que ele faz, ele sempre fala, ai meu Deus, eu não devia ter saído de casa, agora eu vou morrer aqui, nesse lugar distante, que eu não sei nem onde é que eu tô, nunca mais eu vou viajar se eu sobreviver e tal. E aí ele volta para casa, passa um tempo, ele é tomado pelo tédio, né? E aí ele vai e viaja de novo. Então o que é legal nisso? Simba, ele é um aventureiro, ele não aguenta a monotonia das coisas, ele quer aprender, ele não para, ele é curioso, né? Ele quer sempre aprender mais, crescer mais, então ele não consegue ficar parado, apesar de que toda a história ele se arrepende e diz que não devia ter saído de casa. Quando ele volta para Bagdá, passa um tempo, ele é levado à viagem, ele é levado às aventuras. E é legal porque é como se a história falasse assim, olha, a vida vai levar você para aventuras, né? A vida vai pedir que você se lance para novas viagens. E Simba sempre está atendendo esse chamado, ok? Então, a primeira viagem de Simba, ele faz para recuperar dinheiro. Então, olha só, ele fala assim, eu recebi muito dinheiro quando eu era jovem, né? Uma herança muito grande, só que eu não tinha sabedoria. Então, lasquei tudo, gastei tudo, ele torrou todas as coisas que ele tinha, e aí ele começou a se tocar. Aí é um pouco desse, né, despertar aí que vai levar ele para as viagens. Ele começou a pensar que se ele continuasse vivendo daquele jeito, quando ele chegasse lá na frente, ele não ia ter como se sustentar, né? Não tinha aposentadoria, não tinha plano de previdência, não tinha nada. Falou, nossa, eu vou chegar lá no fim da vida e vou passar necessidade. Então, se eu quero ter um futuro pleno, se eu quero ser feliz ali no futuro, eu tenho que começar agora. Então, eu vou parar de torrar o dinheiro que eu tenho e vou começar a fazer mais dinheiro, né? Na nossa vida, isso é mais ou menos assim. Meu Deus, a vida está passando e eu não estou aprendendo, eu não estou feliz. Eu não gosto das coisas que eu faço. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão no futuro eu vou ser infeliz também. Então, na história é a questão do comércio e das coisas, mas na vida é a questão do sentido da vida, né? Da gente parar um momento e começar a se questionar por que tudo isso? O que eu tenho que aprender na existência, né? Esse é o despertar filosófico aí simbolizado na obra. E aí, então, o que o Simba faz? Ele vende o resto das coisas que ele tem, leiloa, consegue um dinheiro,
ele é comerciante, né? Compra algumas mercadorias e sai junto com outras pessoas para viajar pelo mundo e fazer as suas trocas, ok? Para recuperar o dinheiro que ele tinha perdido. E aí ele faz 7 viagens, né? Como eu falei para vocês. Não vai dar para falar das 7 viagens, gente, porque são muitas noites contando a história de Simbá o Marujo. Então eu escolhi algumas partes, né, dessas viagens para mostrar para vocês. Então uma que eu gosto muito é uma história, é a 4ª viagem dele, certo? Eu vou falar de 2 viagens aqui com um pouquinho mais de detalhe. Nessa viagem, miticamente, a gente vai falar da descida aos infernos. Olha só o que acontece com Simbá na sua 4ª viagem. Ele diz que ele está, né, andando lá, fazendo seus comércios no navio e tal, e de repente ele naufraga. Normalmente ele naufraga, tá, gente? E se vê sozinho em algum lugar. Esse é interessante porque esse negócio do naufrágio é como se fosse assim, ele está sendo levado para o lugar mítico da aventura, né? Porque o mar é um lugar desconhecido na época. E as aventuras míticas, elas acontecem em lugares desconhecidos. Por quê? Porque dentro de nós é desconhecido. Então, como eu estou entrando para a minha vida interior e ela é desconhecida, como é que eu represento isso fora? No caso de Simbá o Marujo, é representado pelos mares. Porque as pessoas não conheciam todos os mares, né? Hoje em dia a gente tem aí o Google Earth, a gente sabe tudo, né, de todos os lugares. Por isso que o nosso espaço mítico hoje em dia está se transformando no quê? No espaço, tipo Guerra nas Estrelas, né? Porque no espaço a gente não conhece, pode acontecer qualquer coisa, assim como os mares da época, né? Então quando você fala que ele foi para o mar, ele está indo para esse lugar desconhecido. E aí quando ele naufraga, é do tipo assim, ó, eu deixei você no ponto da experiência. A vida faz isso com a gente, não faz? Ela vai fazendo as coisas, você vai, conhece isso, tem promoção, pá, não sei o que, pá. E aí você está no lugar certo para ter aquela experiência. Esse é o naufrágio do Simbá, né? Simbá naufragou então e chegou num lugar aonde ele começa, e ele sempre se mistura ali com as pessoas, né? E ele começa a perceber que naquela cidade onde ele está, as pessoas andam a cavalo, mas elas não usam sela. E Simbá, ele é danado, ele sabe um monte de coisa, ele sabe fazer sela, inclusive ele gosta muito de cavalos. Então ele faz selas, ele fala com o rei da cidade que ele pode ajudar, né, que ele pode melhorar muito a questão dos cavalos, ensinar eles a domarem melhor os cavalos e utilizar as selas, os arreios para controlar melhor o animal. E ele faz as selas e mostra para o rei fica fascinado com isso, fascinado. Por quê? Porque ele melhorou muito a vida das pessoas ali. Simbolicamente, gente, o cavalo são forças, são energias, né? São ímpetos da vida que a gente tem que aprender a controlar, que a gente tem que aprender a direcionar. Então Simbá leva esse conhecimento, ele ensina aquele povo a domar as energias da natureza, né? E o rei fica muito grato, mas grato que ele fala assim, nossa Simbá, gostei demais de você, tu tem que casar. Você tem que casar com uma nativa aqui, tem que virar um de nós, porque eu não quero que você vá embora. Né? O Simbá sempre cai nas graças dos reis, gente, impressionante. Aí o Simbá fala, tô aqui mesmo, né? Não tem como sair. Tá, tudo bem, vou casar. Casou, né? Tá lá feliz, uma boa esposa e tal. Aí, de repente, o vizinho morre a esposa do vizinho. E o vizinho, quando ele vai lá, né, para dar as condolências e tal, aquele negócio, o vizinho tá assim, desesperado, né? Se jogando no chão, chorando. Simbá fala, mas que é isso, rapaz? Ele fala, eu só tenho mais 1 hora de vida, eu não aguento, tal, meu Deus, eu vou morrer. Aí eu falo assim, não, mas quem morreu foi sua esposa, não foi você. Por que você só tem 1 hora de vida? Pare de se lamentar, eu ainda vou ver muitas coisas e tal. Ele fala, mas Simbá, você não conhece os costumes dessa região, não? Aí Simbá olha assim, que costume? Ele fala, aqui, toda vez que um dos cônjuges morre, o outro é enterrado junto. A gente é descido para uma grande tumba e o esposo ou a esposa são colocados vivos juntos, com 1 jarra d'água e 7 pãezinhos. Por isso que eu vou morrer, porque não dá para sobreviver com 1 jarra e 7 pães. Aí ele fala, meu Deus, isso daí... Ninguém avisou o Simbá, quero ver se ele casava, se ele soubesse disso, né?
Aí ele fala, não, ninguém me avisou disso não. E ele vai e vê, e o cara realmente é enterrado vivo com a esposa, e ele começa assim a ficar muito preocupado com a saúde da esposa dele, né? Cada espirro que ela dava, ele já ficava todo ali desesperado e tal. Gente, não teve jeito. Poucos meses depois, a esposa do Simba faleceu. E o Simba foi enterrado junto com sua esposa. Desceram ele junto com ela, uma jarrinha de água e 7 pãezinhos. O que é essa descida, né? Lembra que a gente sempre tem essa representação da alma, né? Do complemento. Quando o espírito morre, né? Ele adormece, você é meio que obrigado a tentar resgatar isso indo para esse inferno, né? Que no caso aqui é a tumba onde ele desce junto com ela. Então é como se ele fosse procurar agora, né? A si mesmo lá dentro, nas profundezas dessa caverna, onde ele vai ser encerrado. E ele desce, né? E ele começa a cuidar, a ver as coisas e fala, não, realmente não dá para sair daqui, não tem como, né? Aí ele começa, ai meu Deus, eu vou morrer e tal, não devia ter saído de casa e tudo. E aí quando já acabou a água e os pães, desce um outro casal. E ele não pensa 2 vezes, gente. Ele pega um osso ali, né, dos cadáveres que estão em volta e pá, mata o cidadão, pega a sua água, pega os 7 pãozinhos e sobrevive. Toda vez que a água dele está acabando, desce alguém, ele mata e consegue, né, mais energia, digamos assim, para continuar lá embaixo. Então essas descidas, essas pessoas que descem, que ele mata, é como se fosse assim, ele vai se alimentando dessas coisas que são trazidas da superfície para o interno. Ele tem que matar como uma transmutação, né? Se ele consegue mudar a natureza dessas coisas superficiais que estão descendo para essa caverna, ele consegue se alimentar e sobreviver por mais tempo. Só que assim, gente, não é vida, né? Aí Simba já tá falando, ah, meu Deus, agora eu vou ficar aqui a vida toda aqui dentro, né? Não faz sentido um negócio desse e tal. Eu não devia ter saído de casa, patati patatá. Aí quando ele olha para o lado, não, ele escuta um assovio. Ele, ué, assovio? Como assim? Tá todo mundo morto aqui, né? E quando ele vê, ou vai seguindo esse assovio, ele vê um bichinho. Não diz o que é o bicho, certo? Mas é um bichinho. Ele vê o bichinho e ele vai correndo atrás do bichinho. E quando ele chega lá no fundo tem uma abertura, né? E essa abertura, então, ele consegue passar tranquilamente para uma enseada que tem do outro lado. Aí ele falou, meu Deus do céu, que maravilha, agora é só ficar aqui esperando que algum navio passe e me resgate. Então esse elemento do bichinho, gente, ele é o que a gente chama do elemento mágico, ele é um elemento da natureza, né? Que quando a pessoa cumpriu ali com a sua missão, é como se fosse, ó, você passou tempo suficiente aqui, você acabou com os elementos superficiais, está na hora de você ir embora. Então a natureza manda um bichinho, né? E esse bichinho, então, vai levar ele para a saída, porque ele cumpriu ali com a missão. Só que ele lembra o seguinte, ele fala, uai, lá dentro tá cheio de joias, né? Porque as pessoas são enterradas com as suas melhores roupas, com as joias, os tesouros. Aí ele entra, pega várias joias, coloca num saquinho e vai esperar ser resgatado. Assim ele volta, né, muito mais rico do que quando ele saiu de Bagdá. Aí você está falando, nossa, Renato, mas que coisa feia ficar saqueando, né, e tal. Se a gente pega pelo símbolo, o que acontece? O que você traz dos infernos? O que você traz dessa ida ao mais profundo de si mesmo? Joias e tesouros. Coisas que lá, né, não estavam sendo utilizadas, mas que agora você vai trazer para o mundo externo e vai utilizar. Por isso que ele leva as joias, ok? E ele fala, e aí, Rimba, gostou dessa história? Ele falou, não, muito boa e tal. Beleza, Rimba, pega 100 moedinhas de ouro aqui e volta amanhã que eu vou te contar uma outra história. E a outra história, então, que ele conta, aí é a 5ª viagem dele. Ele conta que ele naufraga, né? A gente já sabe o que isso significa. Ele conta que ele naufraga e chega num determinado lugar procurando por civilização, né? Comida, água. Ele encontra um homem muito velho, assim, sabe, muito fraco, meio raquítico, lá do outro lado do rio. E o velho fala assim para ele, ó, vem cá, me ajuda, eu quero tirar umas plantinhas, eu quero colher umas frutas, tal, me ajuda. E Simba olhou assim e falou, cidadão não oferece perigo, né? Ele,
Ah, tá bom, vou ajudar. Passa o rio, né, vai para o outro lado e coloca esse velhinho nas costas. E quando ele coloca esse velhinho nas costas, aquelas perninhas fininhas se transformam em galhos de árvores e começam a sufocar o Simbá. Simbá desmaia. Quando ele desmaia, o velhinho solta um pouquinho, aí ele volta e agora o velhinho sabe dominar Simbá. Ele bate com o chicote em Simbá, faz com que ele leve até o local das frutas, onde ele colhe, e não deixa mais o Simbá ir embora. Ou seja, Simbá foi escravizado pelo velho vampiro, né? E é interessante porque, segundo a tradição ali do local, ninguém sobrevive ao vampiro, né? Então Simbá está ali falando, meu Deus, agora não devia ter saído de casa, devia ter ficado em Bagdá, não sei por que eu vim, agora vou morrer, porque não tem como se livrar desse velhinho e tal. E ele fica lá matutando o que ele vai fazer. Simbá, muito esperto, sabe fazer muitas coisas, sabe fazer sala de cavalo, também sabe fazer vinho. Então o que ele faz? O velhinho vai pegando as frutas lá em cima, né? E ele começa a catar umas frutas ali para fazer um licor, né? Um tipo de vinho, um licor muito forte. Quando ele consegue fazer esse licor, então ele toma um pouquinho, o Simbá, ele fica até feliz, assim, porque Simbá estava muito triste, né, gente? Imagina, ele está sendo escravizado totalmente, Simbá, um marujo, aventureiro, então ele estava muito deprimido ali. Quando ele toma o licorzinho, ele fica um pouquinho mais alegre. Aí o velho fala assim, nossa, mas o que é isso que você tomou, que fez você ficar tão alegre assim, né? Aí o Simbá fala, é vinho, você quer experimentar? Ó. Aí dá vinho para ele, né? E aí ele bebe, né? Fica totalmente embriagado, cai e solta o Simbá. E nisso que ele solta o Simbá consegue pegar uma pedra, né? E realmente matar o velho. Quando ele consegue matar, então, o velho vampiro, ele se desfaz, sai correndo e começa, né? Consegue chegar realmente numa cidade, consegue chegar nessa civilização. E lá ele descobre, então, toda a história ali desse velho assassino, na verdade, que nunca tinha escapado ninguém dele, né? Essa parte, gente, ela é bem interessante porque essa pessoa que escravizou Simbá, ela vai ser um símbolo justamente dos nossos vícios, né? Dos nossos defeitos. Você já vê a gente quando tem um vício, qualquer tipo de vício, né? Ele domina a gente, ele nos tira o ar, ele nos sufoca, nos leva a fazer o que ele quer. E quando Simbá utiliza ali do vinho, do licor, isso tem um símbolo muito forte, se você for lembrar até do Graal, lá do mito do rei Arthur, né? É onde você tem uma taça de conhecimento, e é o conhecimento que faz com que você consiga se desfazer, né? Se desvencilhar dos próprios vícios, das próprias fraquezas. E é isso justamente que essa história simboliza. Mas aí quando ele chega na cidade, passa um tempo, tá, acontece algumas coisinhas, o pessoal vira para ele e fala assim, Simbá, vamos catar coco, a gente aqui ganha muito dinheiro vendendo coco. Inclusive, se você pegar muito coco, você consegue pagar uma viagem para voltar para Bagdá. Aí ele fala, opa, gostei, como é que a gente vai conseguir essa quantidade de coco que vocês querem? Porque ele vê uns sacos grandes assim, né? Ele fala, mas não tem jeito de você catar esse tanto de coco. Aí ele falou assim, não, é fácil. A gente faz o seguinte, a gente pega umas pedras, a gente vai lá onde tem os coqueiros, é cheio de macaco. A gente pega as pedras, a gente joga em cima dos macacos. Aí os macacos ficam com raiva da gente e jogam o coco de volta. E aí a gente consegue pegar um monte de coco de uma vez só, porque na verdade quem está catando os cocos são os macacos, a gente só recolhe e coloca no saco. E aí Simbá achou a ideia assim fabulosa, né? E foi atrás para ver como é que era, e realmente era desse jeitinho. Joga pedra, macaco fica chateado, joga coco de volta e eles conseguem juntar esses cocos todos. Aí ele paga a viagem, realmente, com os cocos e vai avisar o rei. Rei, ó, tô indo, tal, não sei o quê. E o rei gosta muito de Simbá e faz o quê? Dá milhões de joias para ele e Simbá volta muito mais rico do que antes para Bagdá. Eu gosto dessa parte porque o velho vampiro, ele é quando os vícios são mais fortes do que a gente se fica escravizado. Mas os macacos, eles estão representando o quê? Quando a nossa esperteza, quando a nossa inteligência sabe usar essas energias de forma correta, porque elas nos ajudam.
Então ele irrita o macaco também é um símbolo, né, de uma força ali descontrolada, só que o que ele está fazendo? Está usando essa energia para conseguir pegar coco. E aí nisso ele se torna, né, mais rico e consegue pagar a sua passagem de volta para Bagdá. Então são as duas, né, quando os defeitos nos dominam, quando as energias, né, nos dominam, ou quando a gente sabe utilizar elas a nosso favor. Então ele aprende isso e volta para Bagdá, então muito mais rico, certo? E aí a sexta e a sétima viagem, elas têm muito um caráter diplomático e tal. E o fato é que no final da sétima viagem, né, o Simba pergunta para Rimba, e aí, né, o que você achou? Olha como ele fala. Pois bem, meu amigo Rimba, já ouviste falar de alguém que tenha sofrido o que eu sofri? De algum mortal que tenha passado pelo que eu passei? Não é justo que após tantas dores eu goze de uma vida agradável e tranquila? Ele fala, olha, essa é a minha história, isso foi o que eu passei, isso foi o que eu aprendi, e agora eu sou um homem feliz e realizado. Né? Será que eu não mereço? Porque, veja, a gente não está falando de dinheiro aqui, né? A gente está falando de conhecimento e de realização. Então, Rimba era muito invejoso porque ele não era uma pessoa realizada, né? Ele não gostava ali do trabalho que ele fazia e tal. E ele olha para Simba super realizado e super feliz. Então, eu, frustrado, Rimba, olho para um Simba realizado e não entendo como isso acontece. Só que Simba fez o quê? Falou, olha, eu passei por isso, aprendi isso, fez tal coisa e tal. Por isso que hoje eu sou realizado, eu não tenho motivos. Aí Rimba responde, é preciso confessar, Senhor, que conhecestes espantosos perigos e que as minhas dores não se comparam às vossas. Não somente mereceis uma vida tranquila, como também sois dignos de todos os bens que possuís, pois que tão bem os empregais, e pois que sois tão generoso. Continuai a viver na alegria até a hora de vossa morte. Então o Rimba, ele consegue perceber a grandeza de tudo, né, que Simba fez. Até porque toda vez que Simba volta de uma viagem, ele divide o dinheiro com a cidade, ele cria lugares, ele dá esmolas enormes, né? Então ele não pega o dinheiro todo para si só também, ele divide isso, né? O que torna ele também uma pessoa muito generosa e muito querida em toda a cidade. Então, dessa forma, o que Simba conseguiu fazer? Conseguiu pegar Rimba, né? Esse seu rancor, digamos assim, e mostrar para ele o caminho da realização, né? Que ele também pode se realizar e ser feliz. E isso acontece no final, porque Simba vira para Rimba e fala, olha, deixa essa sua profissão, né? E venha morar aqui, venha ser parte desses meus amigos, dessas pessoas que vivem junto comigo. Então Rimba agora vive perto do próprio espírito e se torna um homem também muito realizado e feliz. E é o que eu espero que aconteça com todos vocês, né? Aprender a entrar nesse nosso mundo interior, encontrar felicidade e realização. Espero que tenham gostado e a gente se vê no nosso próximo encontro.